compartilhar dados pra todo lado, eu disse. Foi tudo coletado, eu disse. Ninguém pediu permissão, mas não fique preocupado, encarregado. Você foi responsabilizado. É melhor estar bem preparado pra tratar dados pessoais sem desculpa. Quero compliance com a LGPD. Quero compliance com a LGPD. Dados são tudo pra mim, disse o CEO. Marketing, sem isso não dá. Quero compliance com a LGPD. Quero compliance com a LGPD. Mas como vou proteger? Requisitos são 1000. Budget acabou em abril. Chefe, por que você está se esvaindo? Vai querer ser herói sozinho? E se uma violação surgir, você tem que agir. Ninguém consegue tudo isso sozinho. Deixa orgulho de lado e vai ler toda a LGPD pra entender o que é preciso fazer. Quero compliance com a LGPD. Quero compliance com a LGPD. Estude os requisitos do começo ao fim e o projeto começa enfim. Quero compliance com a LGPD. Quero compliance com a LGPD. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carolina e estou aqui acompanhada de Raquel para hoje construirmos uma pequena roda de conversa, tendo como tema a Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados. Boa noite a todos. Exatamente, Carol. E essa é uma discussão muito importante e necessária de ser abordada, pois é uma lei bastante recente. Realmente, ela foi aprovada em 2018, mas só entrou em vigor em 2019. Mas você sabe a razão de ser tão recente assim? Na realidade, não. Você sabe dizer? Basicamente, há uns anos atrás, ocorreu um vazamento de dados pessoais por uma grande rede social, o Facebook. Foi criada, então, uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Europeia. Assim, a nossa lei foi baseada nela. Ah, entendi. É por isso que ela foi pensada para proteger os dados pessoais, sendo qualquer dado que identifica direta ou indiretamente uma pessoa, como, por exemplo, seu nome, seu endereço, trazendo regras de como vai ser o tratamento desses dados, né? Isso. Tratamento esse, para quem não sabe, seria a coleta, o armazenamento desses dados. E, para complementar o que você discorreu, a lei visa proteger os dados pessoais da pessoa natural, ou seja, a pessoa física, que é o titular do direito. Ela não vem para salvar ou guardar dados de nenhuma empresa. Justamente, seja pessoa jurídica de direito público ou privado, no caso de empresa, ou pessoal natural, que faz o tratamento de dados para fins lucrativos, estando eles nos meios digitais, online, ou físico no papel da pessoa física, é que tem que seguir as medidas apresentadas na lei. Inclusive, tudo isso está logo no primeiro artigo, que enfatiza ainda os objetivos, sendo eles proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Precisamente. Para ilustrar melhor, podemos usar o exemplo de um aplicativo de transporte. Você dá sua localização, mas não diz que ali é sua casa. Mas de tanto você cadastrar aquele endereço, ele gera um dado de que provavelmente ali é sua casa. E se não fizer o tratamento dos dados corretamente, vai colocar em risco a sua privacidade e a sua liberdade, pois, se caso isso vaza, acaba criando o risco de você ser sequestrada, por exemplo. Com certeza.
Ainda mais que ele cadastra os caminhos das corridas e os caminhos possíveis para chegar naquele lugar. Bom, estava também vendo o artigo 5º, o qual fala que dados pessoais é todo aquele cujo titular é identificável. Isso mesmo, então até um apelido é um dado pessoal, mas a lei não especifica quais dados seriam exatamente. Exato. E o mesmo artigo trata sobre o que seriam os dados pessoais sensíveis, sendo um dado diferente, pois podem ser utilizados para algum tipo de discriminação, além deles estarem descritos na lei. Ou seja, ele cita quais dados são classificados como sensíveis. Sim, muito importante esse inciso. E temos como exemplos os dados que revelam a origem racial ou étnica, convicção religiosa referente à vida sexual. Essa lei também fala sobre o controlador e o operador. Você poderia explicar melhor sobre eles e como eles atuam? Então, o controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, ou seja, é quem coleta os dados, aquele que vai criar todas as normas internas da organização para falar como deve ser o tratamento dos dados pessoais, com base nessa lei. O operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, ou seja, é aquele que pega a mão na massa mesmo. E quem é que vai fiscalizar todo esse tratamento dos dados pessoais? Para fiscalizar e aplicar penalidades pelos descumprimentos da LGPD, o Brasil conta com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD. A instituição terá as tarefas de regular e orientar preventivamente sobre como aplicar a lei. Essa lei contém ainda alguns princípios, que são a finalidade, a adequação, necessidade, livre acesso, transparência, segurança, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. E na LGPD, o consentimento do titular dos dados é considerado elemento essencial para o tratamento. Além disso, a lei traz várias garantias ao cidadão, como poder solicitar que os seus dados pessoais sejam excluídos, revogar o consentimento, transferir dados para outro fornecedor de serviço. O tratamento dos dados deve ser feito levando em conta alguns requisitos, como finalidade e necessidade, a serem previamente acertados e informados ao titular. Os dados pessoais sobre crianças e adolescentes exigem um cuidado mais específico. Isso porque deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal. E sobre as responsabilidades que essa lei traz, o que podemos destacar? Então, quando houver uma infração a essa lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a Autoridade Nacional poderá enviar um informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Poderá também solicitar a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo poder público. Então, os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nessa lei, ficam sujeitos a sanções administrativas aplicáveis pela Autoridade Nacional? Isso mesmo, que são elas: advertência, multa de 2% de faturamento a R$50 milhões por infração, multa diária, bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização e eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Lembrando que isso é a sanção caso não cumpra a lei. Nossa, Raquel, a Lei Geral de Proteção de Dados tem pontos importantíssimos. Agora sabemos que essa lei é uma regra para todo o território nacional. Sabemos também a definição do conceito de dados pessoais,
que precisava-se do consentimento do cidadão, que deve haver fiscalização centralizada, agentes responsáveis e que tem penalidades e garantias ao cidadão. Exatamente, Carol. Foi uma troca muito construtiva. Então é isso, galera. A conversa foi muito boa. Espero que tenham gostado da nossa produção e até a próxima. LG